Legal. Estão abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Sobre a mesa, a ata para aprovação, referente à sessão anterior, que submeto a vossas excelências. Está aprovada a ata. Eu indago ao eminente representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo Giordano Fontes, se deseja vista de algum dos processos constantes da Não, senhor presidente. Cumprimentando a doutora Evelyn de Oliveira, procuradora da Fazenda, os demais presentes, senhores conselheiros, diretor-geral, aqueles que nos honram com a presença. Iniciamos os trabalhos. A palavra é dos conselheiros, se desejarem se manifestar. Podemos partir para a ordem do dia e já, em homenagem a todos, para facilitar o trabalho, retiro o item 1, volta ao gabinete para estudo. No item 2, há um requerimento de vista e extração de cópias, formulado por representante da Sabesp, mas eu registro que a origem teve ocasião de vista. Eu tenho por hábito no cartório, uma vez terminada a instrução dos processos, todos, na medida do possível, abrir vista automaticamente para todos os interessados. Costumo fazer isso pelo Diário Oficial. Aqueles que acompanham os processos têm a vista automaticamente deferida. E foi o que aconteceu com esse processo. A vista foi aberta em 23 de fevereiro, pelo Diário Oficial. Não houve interesse. E a Sabesp pede vista nesta ocasião, que fica indeferida. O item 2 cuida de um contrato com o consórcio Engecorpes Alfaplan. Já foi encaminhado o correspondente relatório. E eu noto que a análise minudente procedida pelos órgãos técnicos opinativos, assim como as justificativas e documentos apresentados pela Sabesp, afastam os apontamentos trazidos pela fiscalização. Na esteira das manifestações do setor especializado e Secretaria e Diretoria-Geral, recomendam a aprovação dos atos em curto razões. Voto pela regularidade da concorrência e da corrente termo de contrato. Está em discussão e votação. Aprovado. Cabe a recomendação ao setor jurídico da Sabesp para que acompanhe com mais precisão os assuntos de interesse da empresa. Recurso ordinário, item 3, da Universidade Estadual de São Paulo. O vice-reitor recorre, foi negada o registro de determinada admissão de pessoal, porque se entendia que haveria aqui um provimento de desconformidade com a Constituição e com as leis, mas no recurso é possível visualizar que se trata de um provimento derivado em razão de acesso. Na verdade, o cargo passou do nível 15 para o nível 21, técnico agrícola, nível 21, trajetória 2, tudo isso regulamentado pela universidade. Se tratando, portanto, de cargo de carreira, se comporta nas provisões da Constituição. Eu proponho o provimento do apelo. Está em discussão? Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu tenho tido um pouco de dificuldade em acompanhar as flutuações jurisprudenciais a propósito dessa matéria. Apenas para guardar coerência com eventuais posições que eu possa ter adotado anteriormente, se Vossa Excelência não se opuser, eu vou pedir vista, até para um retorno o mais rápido possível, apenas para ter o conforto de que não estaria adotando posição contraditória entre um processo e outro. Perfeitamente. Muito obrigado. Bastante oportuno, porque também essa matéria me deixa meio desconfortável, mas a instrução lembra, inclusive, anteriores decisões, e esta aqui se conforma ao que temos decidido. Realmente fica estranho uma carreira de operador de máquinas, mas assim ela foi definida pelo regulamento da universidade. Eu agradeço a oportunidade da vista, a matéria fica adiada. A palavra, na sequência, do conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Reitero os cumprimentos a Vossa Excelência, a eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, os nossos estimados procuradores, doutor João Paulo, doutora Evelyn, e a todos os presentes. O item 4 cuida das contas de 2012 da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Com a instrução, tendo encaminhado a Vossas Excelências a íntegra do relatório e voto, concluo pela regularidade das unidades descritas, em folhas 61 a 65, e pela regularidade com ressalva das unidades de folhas 66 a 69.
quito os ordenadores de despesa, libero os responsáveis por adiantamentos, almoxarifado e formulo recomendações. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 5 contas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, exercício de 2011, com a instrução, voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados de 6 a 13, senhor presidente. Deferido. Pregão eletrônico, contrato, termos aditivos e rescisão, DERSA com Jardiplan Urbanização, termos aditivos da EE, Consórcio Cobrap, Ingecorpes, Malbertec, termos aditivos, Hospital Universitário da USP com Atmosfera Gestão, inexigibilidade de licitação e contrato, Sabesp TRDT do Brasil, pregão eletrônico e contrato, Sabesp LM Transportes, dispensa de licitação, contrato de gestão, Secretaria da Saúde com a SPDM, pregão eletrônico, contrato, Sabesp com Polêmica Serviços. Em todos esses contratos, a instrução final foi no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham, sem prejuízo das recomendações e determinações cabíveis. Item 6 a 13 em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. 14 a 16, também em conjunto, senhor presidente. Pois não. Pregão eletrônico, nota de empenho, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Cumber Esportes, aquisição de bolas para diversas modalidades esportivas é o objeto. 2 representações incidem sobre a matéria. A instrução de ATJ e PFE é pela regularidade da avença em procedência das representações, o douto Ministério Público concluiu em sentido contrário. No tocante à caracterização do objeto e na linha do quanto decidido pelo egrégio plenário no exame em abstrato do edital, a matéria foi submetida a controle em exame prévio, continuo convencido de que houvera motivação técnica convincente de necessidade de se personalizar amostras para evitar desperdício do recurso público, merecendo destacar que tal encargo recaiu apenas sobre a licitante vencedora com prazo suficiente para atendimento. Além disso, ficou consignado naquela oportunidade que razões de ordem técnica conseguiram demonstrar concretamente a utilidade da descrição empreendida pelo edital, inclusive no que se refere à caracterização das bolas, já que a preocupação se volta tão somente para a contratação de produtos de melhor qualidade, com maior durabilidade, denotando eficácia no modo eleito para a realização do interesse público. A participação de 8 proponentes confirmou não haver estreitamento irregular das condições postas no instrumento convocatório, permitindo disputa suficiente para selecionar a proposta mais vantajosa à administração. Eu voto pela improcedência das representações, regularidade da matéria contratual, formulo recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 17, 18 e 19. Deferido. Prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela CDHU, a Prefeitura de Planalto, 2012 pela Fundação Casa, Associação Padre Leonardo Nunes e 2013 pela Secretaria de Turismo, a Prefeitura de Mongaguá. Concluo com a instrução pela aprovação. Em discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato em conjunto os itens 20 a 22 da pauta. Em exame, termos aditivos e modificativos aos ajustes firmados pela DERSA, visando a prestação de serviços técnicos de engenharia para apoio à fiscalização, supervisão, acompanhamento das obras e serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Estratégico Metropolitano de São Paulo. Fiscalização, ATJ por suas assessorias, chefia, PFE e SDG, todos se manifestaram pela regularidade. Eu registro que a concorrência, os contratos, termos aditivos e modificativos anteriores também foram julgados regulares por essa Casa. Assim, considerando os esclarecimentos, documentos trazidos pelos responsáveis e tudo que consta nos autos, eu acolho as manifestações favoráveis constantes dos autos e voto pela regularidade dos termos aditivos em exame, pelo conhecimento dos termos de encerramento e autorização de devolução da caução, com as recomendações constantes no voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências. Está em discussão e votação, aprovado. O item 23 é um convênio firmado em Secretaria de Estado da Saúde e a a Casa de Saúde Santa Marcelina, a TJ e PFE pela regularidade, encaminhei previamente relatório e voto.
Registro que o convênio já foi julgado regular e acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 24, prestação de contas de recursos repassados pela Fundação Casa, a Associação Grupo Ação de Assistência, Promoção e Integração Social. Os recursos foram passados no exercício de 2012. O convênio e as prestações de contas de 2008 a 11 foram julgados regulares. A situação dos autos é a seguinte: após a rescisão do ajuste, a entidade deixou de recolher o saldo remanescente do convênio. Nessa conformidade, adotando a linha de posicionamento de ATJ e PFE, eu voto pela regularidade da prestação de contas no montante de R$ 578.667 e pela irregularidade da aplicação de recursos no valor de R$ 193.331,67, determinando-se ao órgão conveniente que se abstenha de conceder recursos à entidade conveniada, que fica suspenso de novos recebimentos até a regularização da matéria, e condenando a entidade à devolução desses recursos. Em discussão, em votação, aprovado. 25, prestação de contas de recursos públicos repassados em 2009, originário de contratos de gestão firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade de Santa Casa Misericórdia de Andradina. A TJ e PFE se manifestaram pela regularidade. Os apontamentos feitos pela fiscalização foram esclarecidos. Encaminhei previamente o relatório e voto e acompanho a instrução pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto da relatora. Esgotada a matéria constante da pauta estadual, passamos aos feitos municipais com os cumprimentos da Corte, a doutora Evelyn Moraes de Oliveira, agradecendo sua participação. Relato itens 26 e 27, é um contrato de serviço municipal autônomo de água e esgoto de São José do Rio Preto, acompanha uma representação de Acorce, Indústria, Comércio e Construções. Ficou demonstrado que houve alguns erros formais, de grafia, mas é possível colher os esclarecimentos da origem. O certame compete registrar, contou com ampla participação de interessados, houve cotejamento de preços, justificados os motivos de prorrogação de prazo. A análise efetuada pela equipe de fiscalização sinaliza que foram promovidas pela autarquia alterações nas planilhas orçamentárias antes do relançamento da licitação. Por isso tudo, eu acompanho a instrução, voto pela regularidade da concorrência e improcedência da representação. Em discussão e votação, aprovados. Item 28, Prefeitura de Diadema contrata a ECG Engenharia, Construções e Geotecnia. A instrução propõe a regularidade do feito ante os satisfatórios esclarecimentos apresentados pelo município. Meu voto vai na mesma linha, pela regularidade. Está em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Barueri contrata a Itaquiti Construtora para a implantação da terceira faixa da Avenida Alphaville, com terraplenagem, drenagem, pavimentação e contenções. Relatório já antecipado a Vossas Excelências. A instrução não é favorável e também não é favorável o meu voto. Malgrado alegações, em se tratando de concorrência instaurada em fevereiro de 2008, é inconcebível a utilização de tabela de insumos de custos unitários com data base de janeiro de 2005. Se inequívoco que houve alteração do método construtivo, justificativas subsidiárias da conduta sucumbem claramente, em larga margem, à evidência de que o projeto básico elaborado não se aparelhou das condições indispensáveis definidas no artigo 6º da Lei de Licitações. Já a essa altura, índice dos serviços arrolados no edital, junto aos quantitativos mínimos indicados para comprovação da experiência de realização pretérita, a título de parcela de maior relevância, passaram ao largo da execução, comprometendo ou mesmo inviabilizando a participação de interessados com ônus de ampliação da disputa. Pior, quando a apuração do corpo técnico da casa, à luz da documentação remetida pelo município, após a inspeção em loco, revela sobrepreço na operação que deu curso à substituição de itens dos serviços, ao registrar que, na proposta adjudicada, alguns itens, justamente os suprimidos do contrato,
tiveram desconto superior a 20% sobre a tabela de custos unitários da Prefeitura, enquanto os itens acrescidos tiveram uma majoração da ordem de 30% sobre a mesma tabela. É conhecido jogo de planilhas, nada de novo sob o sol. Por todo exposto, não há olvidar demais inteiro comprometimento primeiro e segundo termos de aditamento. Pela irregularidade, multa individual de 300 UFESPs ao prefeito, ao ex-secretário de Negócios Jurídicos e também projetos de construções, que são as autoridades responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. Órgão público concessor é a Prefeitura de Bananal, a beneficiária é o Centro Comunitário Aires Araújo de Azevedo. Pareceres da própria Prefeitura, juntados aos autos, atestam a regularidade dos gastos e a aplicação dos recursos, confirmando a aplicação, através de análise, mas não se satisfaz e, ao final, conclui que não se deve renovar o convênio, ora analisado, bem como não realizar nenhum outro convênio com a referida entidade, porque o que foi trazido na documentação não seria suficiente para considerá-la regular. Não há, portanto, como dizer que é irregular se a própria origem assim reconhece. O voto é pela irregularidade, mas considerando que foi atestada a prestação do serviço, não se condena a entidade beneficiária à devolução, mas uma recomendação severa, no sentido de que, se houver futuros repasses, embora a Prefeitura diga que não vai haver, que seja observada com maior rigor as normas que regem a matéria. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas de Câmara Municipal, que podem ser avaliadas em conjunto, são as câmaras de Macaubal, todas do exercício 2014, né? Bofete, Palmital, Pedra Bela e Serrana. Nos 5 casos, o voto vai propor a regularidade, acompanhando o que foi apurado em cada processo, com as recomendações e determinações onde couber, e segundo o relatório que apresentei a Vossa Excelência. Portanto, item 31 a 35, conjunto, em discussão e votação, aprovados os votos do relator. Contas de prefeito, Badi Baci, exercício 2014, também Tabatinga, 2014, Nuporanga, também nos 3 casos a instrução é favorável, propondo, contudo, as recomendações para correções pontuais, e assim também ao voto. Então, 36 a 38 em conjunto, contas de prefeituras, está em discussão e votação, aprovado. 39 é um recurso da Prefeitura de Piracicaba num contrato para execução de obras de remodelação viária. O voto vai propor o conhecimento em preliminar, Vossa Excelência me acompanha, mas o mérito, nada obstante o equívoco da recorrente no que concerne a orientação jurisprudencial desta Corte, quanto à questão da visita técnica, eu considero passíveis de aceitação as ponderações trazidas agora no recurso. A redação dada ao item do ato convocatório, que fixou formas de demonstração do vínculo funcional, admite sua comprovação por meio de documento equivalente ao registro da relação de emprego, expressão que alcança o contrato de prestação de serviço do autônomo. Da mesma forma, nossa jurisprudência tem relevado a exigência de habilitação junto ao CREA para os responsáveis pela visita técnica, nos casos em que o objeto se insira principalmente nesse ramo de atividade. Por fim, apesar de limitação imposta pelas disposições, observou-se razoável competitividade, participação e efetivo cotejo de 4 propostas válidas, nenhum prejuízo financeiro ou administrativo verificado. Eu voto pelo provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Paulo César Nemes, prefeito de Lorena, recorre em matéria de admissão de pessoal. Uma contratação da temporária Adriana Alves, orientadora junto à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento. Conheço em preliminar. Vossa Excelência me acompanha, e à vista dos elementos dos autos, indicando que a relação de emprego com a senhora Adriana e a Prefeitura de Lorena ficou restrita a 34 dias e tinha por objetivo prestação de assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, eu reconheço a condição temporária e aqui também o interesse público. Proponho provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Caiuá, prefeito Cícero Paulino Sobrinho, recorre no contrato com a Edcel Contabilidade Pública,
revistos os elementos de instrução, entendo pode ser afastado dos fundamentos da decisão a ocorrência de pagamentos acima do previsto. O arrazoado recursal, porém, não logra afastar a falha capital que macula todo o procedimento, que é a completa ausência de elementos demonstrativos de compatibilidade dos valores com o mercado. Conheço, nego provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Donizete Borges Barbosa, ex-prefeito de Apiaí, recorre em prestação de contas e repasses públicos à Associação de Pais e Mestres. Diversos julgados desse tribunal têm condenado a conduta das prefeituras de repassar recursos à Associação de Pais e Mestres para contratar funcionários destinados à manutenção da unidade escolar. É o que aconteceu aqui. Encurto razões. Conheço, nego provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Campos do Jordão, prestação de contas e repasses públicos à Associação Beneficente Mercedária Santo Antônio. Conheço em preliminar, conhecido, mas nada na peça apresentada agora autoriza a reforma. Razões constantes do apelo defendem basicamente a conveniência e a adequação, mas o recorrente se abstém de oferecer documentos que comprovassem a efetiva aplicação da quantia impugnada ou ainda que afastassem as impropriedades apontadas e que poderiam, em tese, dar suporte à eventual alteração do quanto decidido. Já foi conhecido o recurso e eu proponho que se negue o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Por derradeiro, o item 44 é um recurso ordinário de Luiz Takashi Katsutami, ex-prefeito de Álvaro Machado, num contrato objetivando a aquisição de materiais de informática. A adoção dos pareceres de órgãos técnicos pelo jogador ACO, sem qualquer ressalva, indica a intenção de limitar o juízo de irregularidade aos aspectos nele impugnados, ou seja, falta de elementos comprobatórios da correspondência dos preços com o mercado, aquisição de produto de empresa diversa da vencedora e compra de um item por valor superior ao obtido no certame. Conheço, nego provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. O conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Item 45, apostila contrato entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Urban, sua empresa pública municipal, incidência do princípio da acessoriedade, voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 46, concorrência, ata de registro de preço, notas de empenho, Prefeitura do Guarujá, com 11ª, comércio de manufaturados. A instrução é pela irregularidade. Alguns aspectos justificados, remanescem outros importantes. Qualificação operacional implica a comprovação de 100% do objeto licitado, afronta a súmula 24. E mais interessante é que a empresa que venceu não atendeu. Estava pedido em excesso, mas não foi também cobrado da empresa que foi declarada vencedora. A descrição do material escolar oscila entre a descrição excessiva e outros que se afiguram como inexistentes ou fora do padrão ABNT. O número de kits adquiridos, igualmente, não é justificado. Houve acréscimos que, no caso da educação de jovens e adultos, superaram 169%. A inabilitação da empresa Brinkmóvel também não está justificada. As cotações de preços não são de empresas do ramo de material escolar ou de papelaria e a exigência de item de fabricação nacional não encontra amparo na lei de licitações. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. 47, tomada de preço, contrato, termos de prorrogação, Prefeitura de Campo Limpo Paulista com Multimed Serviços. Prestação de serviços médicos hospitalares ambulatoriais, objetivando atender a demanda gerada pelas unidades de saúde do município. Instrução pela irregularidade. Também aqui, alguns aspectos foram afastados. Não obstante, o preço ajustado ficou 220% acima do previsto. Capacidade técnico-operacional em desconformidade à súmula 24, excesso na prova da regularidade fiscal, uma empresa apenas concorrendo a comprovar a restritividade das exigências. Voto pela irregularidade, multa de 160 UFESP ao responsável. Está em discussão, em votação, aprovado. 48, termo de prorrogação e de realinhamento de valor. Prefeitura de Arthur Nogueira, VS Transportes e Turismo. Notificada para apresentar justificativas, a administração e os responsáveis quedaram-se silentes e me permito, com isso, já concluir pela irregularidade da matéria, aplicando multa de 200 UFESP aos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado.
49 e 50 em conjunto, senhor presidente. Deferido. Dispensa de licitação, contrato, Prefeitura de Nuporanga com o Instituto de Apoio e Gestão à Saúde, serviços de disponibilização de profissionais para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família daquele município. Vários vereadores da Câmara Municipal representam em face dos atos praticados pela Prefeitura, que aqui, igualmente, bem como o senhor prefeito, se mantiveram silentes no momento de apresentar justificativas. Igualmente, encurto razões, voto pela procedência da representação, pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 51, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Ibirá a diversas entidades do terceiro setor. Matéria bem comprovada, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 52, Câmara Municipal de Analândia, contas de 2014, com instrução, voto pela regularidade, sem prejuízo de determinações e recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 53, também Analândia, mas agora a Prefeitura, o ano é o de 2014, também com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 54, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares gastos de contratação, aquisição de bens e serviços sem licitação, matéria apartada das contas de 2006 da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, que é a recorrente. A instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Matéria de fundo, efetivamente, não foi afastada pelo recurso da Prefeitura, que apenas comprova, infelizmente, o falecimento da autoridade responsável, que havia sido apenada com multa, para a retirada da multa ou do provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado. 55, recursos ordinários do município de Atibaia e do ex-prefeito contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de R$ 63 mil repassados pela Prefeitura, Associação do Centro Comunitário Bairro Boa Vista. O exercício é 2008. SDG, em sua manifestação, entende deva ser acolhida preliminar de nulidade. Eu conheço em preliminar. Conhecido. E realmente me parece impossível contornar um problema no chamamento da autoridade responsável, que foi prefeito de 2005 a 2008, o chamamento foi direcionado à Prefeitura e ao prefeito de 2009 e 2012, que era outro. E não houve colheita, igualmente, da ciência de Sua Excelência no termo de ciência e notificação referente à matéria. Assim, prejudicado o exercício da defesa, meu voto acolhe a preliminar de nulidade e determina o retorno dos autos ao eminente relator originário. Em discussão e votação, aprovado. 56, recurso contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasses da Prefeitura do Guarujá à Igreja Batista de Itapema, exercício 2008. Recorre à Prefeitura. A senhora prefeita foi apenada com multa. SDG pelo provimento, conheço em preliminar. Conhecido. A matéria de fundo, igualmente, me parece complexa quanto a provimento. Foi utilizada a subvenção para cobertura de gastos com pessoal, que, de uma certa maneira, contornou proibições constitucionais, faltando igualmente elementos para comprovar até a própria economicidade, como a estimativa do número de atendidos, não tendo aportado igualmente explicações suficientes para o saldo em conta bancária, que era de 97 mil em relação à declaração de valor não aplicado de 33. Porém, não há dúvida de que a autoridade apenada só viria a assumir a Prefeitura no ano de 2009. Tudo isso aconteceu antes. Para afastar a multa aplicada, eu dou provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado. 57, recurso contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Ribeirão Branco, Associação de Pais e Mestres da Escola, de uma escola local. Exercício é 2010. O município pede a reforma apenas para a liberação da entidade beneficiária para novos recebimentos. Eu conheço em preliminar. Conhecido. E eu dou provimento ao recurso no limite do quanto apelado. Está em discussão, em votação, aprovado. 58, recurso ordinário do ex-prefeito de Barretos contra a sentença que negou o registro de atos de admissão de pessoal em 2011, aplicando-lhe multa. A instrução é unânime no sentido do não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Não houve caracterização de situação urgente, excepcional, interesse público, não se comprovou
o número de afastados, os substitutos, nem o que impediu a realização de um processo seletivo mínimo que fosse. Esse procedimento na Prefeitura de Barretos vem desde 2006, houve 572 admissões, o que me parece impossibilitar qualquer relevação. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 58, recurso da Prefeitura de Manduri, contra a decisão que negou registro, admissões de monitor de creche, aplicando multa. A instrução é pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Aqui também a matéria de fundo não comporta afastamento, porém, consideradas as circunstâncias de fato, me parece presente a possibilidade de se afastar a multa imposta. Para essa finalidade, eu dou provimento parcial. Parcial. É o item 59, que está em discussão e votação, aprovado. A palavra na sequência da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes. Relato item 60. Trata-se de representação da Câmara Municipal de Salto acerca de possíveis irregularidades no contrato celebrado pela Prefeitura de Salto com SOS Animais Canil e Medicina Veterinária Limitada. Aqui eu acompanho a SDG no sentido da procedência parcial das falhas apontadas, diante da impossibilidade em se aferir à economicidade dos atos praticados no segundo termo aditivo e considerar injustificadas as motivações para a edição desse segundo termo aditivo. Nessa conformidade, acompanhando a SDG, meu voto é no sentido de julgar parcialmente procedente a representação. Está em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto 61 e 62, representação formulada por Mindilab do Brasil Comércio de Livros Limitada, que alega irregularidades na execução do contrato celebrado na Prefeitura de Bariri, que tem por escopo a aquisição de kits educacionais. Analisa-se também o pregão. Aqui ficaram configuradas impropriedades na execução contratual, quais sejam: divergência entre o material contratado e o kit entregue inicialmente. Posteriormente, foram entregues novos produtos, sem ônus, mas ocorreu descumprimento do prazo para substituição de produtos fornecidos em desacordo com o edital. O impagamento integral do fornecedor foi em dissonância com o contrato, que previa o pagamento em 5 parcelas, e também houve entrega extemporânea dos produtos. Nessas condições, eu acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto no sentido da regularidade do pregão e do contrato, e da procedência da representação diante das irregularidades ocorridas na execução contratual. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. 63 é uma contratação efetuada pela Prefeitura de Louveira por inexigibilidade de licitação, objetivando a elaboração de projeto básico de urbanização e arquitetura do Parque Capivari, em Louveira. Verifica-se que a execução dos serviços pretendidos poderia ter sido licitada, descartada aqui a inviabilidade de competição. Nessa conformidade, compartilhando o entendimento dispensado a manifestação desfavoráveis da fiscalização, assessoria técnica, o meu voto é pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato, com proposta de aplicação de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto os 64 e 65 da pauta. Deferido. Conta das prefeituras de Novo Horizonte e São Roque, exercício de 2014. A TJ e MPC se manifestaram pela emissão de parecer favorável. Acompanho e voto pela emissão de parecer favorável com recomendações. Em discussão e votação, aprovado. 66, trata-se de um embargo de declaração opostos em face de decisão que negou o provimento a recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregular termo aditivo ao contrato celebrado pela Prefeitura de Monte Alto e Banco Itaú. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, não há obscuridade ou contradição, dúvida ou omissão, rejeito os embargos. Em discussão e votação, aprovado. Item 67 também trata-se de embargos, também a situação aqui é a mesma, eu conheço dos embargos e rejeitos. Conhecido, rejeitado. 68, recurso ordinário interposto pelo senhor Celso Torquato
Junqueira Franco, ex-prefeito municipal de Sul de Menute, contra a sentença que julgou ilegal ato de admissão e prorrogação de pessoal. A SDG opinou pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, aqui a admissão por tempo determinado foi efetuada no exercício de 2006, se deu sem processo seletivo e justificativa plausível. Além disso, as prorrogações do contrato caracterizam necessidade permanente. Contudo, aqui eu vou afastar a crítica relativa à contratação sob o regime seletista, porque, na época, regia a Emenda Constitucional 19 de 98. Nessas condições, o meu voto é pelo não provimento do recurso, afastando a questão do regime seletista. Em discussão, conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu acabei de notar agora, e eu peço até desculpas à conselheira Cristiana, se tivesse notado antes, já teria falado antes. Só para evitar problema, porque eu relatei no pleno da semana passada uma ação rescisória em que acabei reconhecendo, seguindo a instrução majoritária, nulidade de uma decisão por incorreção no nome da autoridade responsável. E eu estou vendo aqui na pauta que há uma discrepância entre o nome que está na pauta e o nome que consta no corpo do voto de Vossa Excelência. Isso eu não reparei. Não, eu acabei de reparar, eu peço desculpa, acabei de reparar agora. Está Torquato e Junqueira. Quando é Torquato e Junqueira, possivelmente, né? Exatamente, certo, erro deve de ser digitação. Erro de digitação. Então, vou Será que não era melhor eu retiro retirar? de pauta com reinclusão automática Isso. para não evitar erro de nulidade. Isso. E excusas pelo erro de digitação. Aí que Não, tá não, o nessas erro de leituras. digitação acho que foi da pauta, porque o nome que acho que está trocado é na pauta. Tá, ok. Então, Matéria fica adiante. para não haver problemas, eu Com retiro de precaução. pauta com reinclusão automática. Tinha reparado? Não. Eu vou relatar, então, 69. Ficou 68, reinclusão automática. 69 é um recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba contra a sentença que negou registros aos atos de admissão de pessoal. SDG pelo não provimento e preliminar conheço do recurso. Conhecido. Aqui continua ausente justificativa que discrimine quais situações emergenciais ou imprevisíveis que aconteceram que inviabilizaram a realização de qualquer processo seletivo para as contratações em exame. Ante exposto, acompanho o SDG e nego provimento ao recurso. Em discussão e votação. Vossa Excelência mantém, inclusive, a multa? Inclusive, porque não teve nem processo seletivo nesse caso também. Foram enfermeiros. 40 enfermeiros, sem processo seletivo, sem justificativa alguma. Tá bem, eu acompanho. Enfermeiro, eu acho que o interesse público é óbvio, né? Mas como tem esse defeito da falta de seleção, realmente não tem como registrar. Eu acompanho, Vossa Excelência. 70, recurso ordinário interposto também pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, diante de sentença que julgou ilegais e negou registro de contratações temporárias efetivadas em 2012. Perfeitamente. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito aqui, a Prefeitura contratou temporariamente, em 2012, 294 agentes administrativos e um agente social. As razões recursais revelaram-se genéricas e sem comprovação documental. Pelo exposto, eu vou acompanhar a SDG e votar pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. Já o 71 são recursos ordinários impostos pela Santa Casa de Igarapava e pelo ex-prefeito de Iramina, contra a sentença que julgou irregulares prestações de contas de recursos repassados, condenando a beneficiária a devolução de valores e a não receber mais recursos. Além disso, houve a multa. SDG pelo não provimento dos recursos, em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, inicialmente, quanto ao pedido de nulidade formulada pelo senhor Marcos Antônio Rossim, o mesmo não pode ser acatado, porque consta as folhas 150, devida notificação de todos os interessados no processo, além de notificação dirigida ao próprio recorrente na folhas 202 e 3 do processo. Além do mais, o senhor Marco Antônio Rossim já se manifestou anteriormente nos autos.
Então, afasto essa nulidade, essa preliminar de nulidade. No mérito, os recursos interpostos não comportam provimento. Nenhum dos recorrentes trouxe aos autos qualquer justificativa referente ao pagamento de despesas ocorridas em período anterior ao ajuste, tampouco pagamento de 13º salário dos prestadores de serviço de pessoas jurídicas. Entretanto, entendo aqui que possa ser afastada a suspensão da beneficiária para novos recebimentos, considerando a essencialidade dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Igarapava. Nessa mesma linha, eu destaquei a decisão proferida em sentença de recurso ordinário, TC 2063-00605, que envolve as mesmas partes em exame. Ante exposto, meu voto é pelo provimento parcial do recurso, apenas para cancelar a proibição da beneficiária de receber novos repasses. É como eu voto. Em discussão e votação, aprovado. 72, recurso ordinário interposto pelo senhor Odécio Rodrigues da Silva, prefeito municipal de Lourdes, contra a sentença que julgou irregular convite e contrato e aplicou multa de 200 UFESP ao responsável, bem como a obrigação de devolver o valor da compra considerada irregular. SDG manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para fins de cancelar a determinação de devolução do valor pago pelo ônibus, mantendo-se a irregularidade da licitação e do contrato. Em preliminar, recursos em termos. Dele conheço. Conhecido. No mérito, considero que o recurso possa ser parcialmente provido. Dessa forma, eu acolho os argumentos da recorrente para cancelar a determinação de devolução do valor pago pelo veículo, na medida que o ônibus pertence à Prefeitura de Lourdes. Não obstante, eu verifico que existem irregularidades que não permitem a aprovação da matéria. Não restou justificada na abertura do convite a impossibilidade de se obter, no mínimo, 3 propostas válidas ou repetição do convite. Agravar a situação, o montante despedido com manutenção do veículo mostra a precariedade que se encontrava o bem adquirido, que poderia ter sido evitado caso houvesse sido feita a devida vistoria técnica, no momento do recebimento do ônibus pela administração. O veículo foi comprado por R$ 22.500 em 2008, e apenas um mês após a sua aquisição, a Prefeitura de Lourdes despendeu um montante de R$ 14.428 com manutenção, representando aproximadamente 57% do custo de compra. E ainda, segundo a instrução dos autos, no período de 2008 a 2010, as despesas com manutenção desse veículo chegaram a R$ 44.320,97. Nessas condições, meu voto, no máximo, é pelo provimento parcial, somente para afastar a determinação de devolução do valor pago com o veículo. É como voto. Esse assunto me chamou a atenção. E Lourdes, eu suponho que deva ser... Parece que é uma cidade de 2.000, um pouco mais de 2.000 habitantes, perto de Birigui. E aqui um esforço do prefeito para comprar um ônibus velho. Se ele tivesse dinheiro, ele comprava novo. Acho. Ele comprou de segunda mão para atender trabalhador rural. É evidente que, quando se compra um artigo dessa natureza, é impossível prever o custo que ele vai ter ao longo da sua vida útil, que já é um bem comprometido. Se ele tivesse comprado o mais caro, talvez não tivesse dado tanto, mas ele não podia comprar mais caro, ele tinha que comprar mais barato no convite, né? Eu posso pedir vista? Pode pedir de vista, tá, até vou gostar de mesmo, que me chamou a atenção aqui, que eu já ouvi falar na própria convite, não apareceram 3, não foram repetido, 2. Em Lourdes, eu não sei se tinha tanta gente assim disposta a vender ônibus para a prefeitura, né? Não sei, eu vou pedir vista. Perfeitamente, Obrigado. vamos aguardar. 73, então, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Estiva Gerbe contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão. O juiz de regularidade dos atos fundamentou-se no fato de que foram feitas admissões em 2009, novamente, de aprovados no processo seletivo de 2008, a partir do início da lista de classificados, em detrimento da sequência da lista. Em preliminar, eu conheço o recurso. Conhecido. No mérito, de acordo com o relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, entendo que remanesce em propriedade que ensejou o juízo de regularidade da matéria, vez que, ao proceder às admissões em 2009, a administração municipal começou novamente a convocar
o primeiro colocado, em vez de seguir a lista, em detrimento daqueles que se encontravam aguardando na sequência da lista de serem chamados. Fato que contraria a própria previsão do edital. No edital era previsto no item 7, inciso 4, que chamaria a lista em sequência. Nessas condições, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso, somente para afastar a multa. Em discussão, em votação, aprovado. 74, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Itaquaquecetuba contra a sentença que julgou ilegais atos de admissões. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. No mérito, o juízo de irregularidade proferido na sentença combatida foi motivado em função da contratação de candidatos para cargos que não constavam do quadro de pessoal daquele Poder Executivo e também questão de acumulação indevida. Com a documentação apresentada nos autos, verifica-se para 3 candidatos médicos que os vínculos existentes não eram concomitantes. Já quanto ao médico, Dr. Porfírio Martinez, restou demonstrada a compatibilidade de horários. Assim, eu aqui acompanho o SDG e voto pelo provimento parcial do recurso ordinário interposto para considerar legais os atos de admissão referentes somente aos senhores Sandro Weintraub, Sérgio de Azevedo Arouca, Mônica Bueno Lotito Tibana e Porfírio San Martin, concedendo seus respectivos registros. Quanto às outras admissões, mantém-se o juízo de irregularidade e a decisão recorrida em todos os seus fundamentos. Em discussão, em votação, aprovado. O item 75, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Matéria fica adiada. O item 76, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Salles Oliveira contra a sentença que julgou irregular o repasse e aplicação de recursos para a Associação Cultural e Assistencial Clube do Rodeio. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, não vislumbro nas razões recursais elementos suficientes para afastar as impropriedades constantes no decisório recorrido. A começar pela infração ao disposto no artigo 16 da Lei Federal 4.320/64. Aqui também observo que o recorrente, apesar de argumentar que realiza, em conjunto com outras entidades beneficentes do município, eventos mensais, deixou de apresentar documentos hábeis à comprovação de sua participação nesses eventos, limitando-se a organizar a festa do peão uma vez ao ano. Mais do que isso, conforme se vê do demonstrativo integral de receitas e despesas, a totalidade dos recursos da associação, vale dizer, R$ 649.310,20, foi toda utilizada na festa do peão. A agravar a situação, as transferências financeiras e gastos foram realizados acima do valor autorizado pela lei municipal. Registro por oportuno que a prestação de contas relativa ao exercício anterior, de 2011, também foi julgada irregular. Nessas condições, o meu voto vai ser somente pelo provimento parcial para reduzir a multa para 200 UFESP, que foi a mesma multa no período anterior. É como eu voto, provimento parcial para reduzir a multa para 200 UFESPs. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, indaga o Dr. João Paulo Fontes. Deseja a vista de algum processo? Não, excelência. Não há interesse do Ministério Público. Palavra dos conselheiros ao encerramento da sessão. Também. Desejo a todos boa tarde. Estão encerrados os trabalhos. Está lembrando os velhos tempos.